vida de hoje, eu tenho a honra de apresentar a vocês Paulo Fernando, um grande amigo meu, viu, que eu conheço aí já desde 2013, 2014, quando eu era vereadora, a gente já construía algumas coisas acerca da pauta de acessibilidade, né, dessa cidade para as pessoas, né, mas acima de tudo construído com as pessoas. Então, Paulo trabalha aqui na prefeitura, é servidor da saúde e está à frente da gerência da pessoa com deficiência na Secretaria de Assistência Social. Hoje a gente vai poder conversar um pouquinho do que é uma cidade acessível, né? Do que é que a gente já avançou nessa área de políticas públicas. E aí, Paulo, como é que está essa cidade aí, desde que a gente se conheceu em 2013? O que é que a gente avançou aí nesses últimos 7 anos? Bom, Isabela, primeiro dizer da satisfação de estar aqui com você, né, para fazer esse bate-papo e a gente poder falar um pouco das políticas públicas de inclusão na cidade do Recife, que é um desafio muito grande, né? As nossas cidades, elas não são construídas para todas as pessoas ou não são pensadas para todas as pessoas. E aí a gente enfrenta inúmeras barreiras para a gente assegurar às pessoas com deficiência uma autonomia no seu deslocamento, uma segurança no seu deslocamento, uma participação maior em igualdade de condições com as demais pessoas. Desde quando vim, né, assumir aqui a gerência da pessoa com deficiência, na gestão do prefeito Geraldo Júlio, a gente conseguiu aí ter inúmeros avanços. Uma coisa interessante que Paulo fala, né? A gente já conversou algumas vezes sobre isso com outras pessoas e interessante como a gente começa hoje, Paulo, hoje eu digo de uma década para cá, a despertar nesse processo desse espaço que tem que ser para todas e todos. Essa política pública de inclusão, política pública de acessibilidade é uma política pública para todas as pessoas. Porque o conceito de acessibilidade é você assegurar às pessoas uma autonomia, uma segurança. Então, para todas as pessoas isso é importante. E aí perpassa pela pessoa com deficiência, pela pessoa idosa, pela pessoa obesa, né? É a mãe que conduz o seu filho no carrinho de bebê. Então, tudo isso é uma questão de segurança, de autonomia, e passa por tudo isso a questão da acessibilidade. Mas assim, o que é que a gente avançou e o que é que a gente tem de proposta assim, para avançar, para ampliar, na verdade, na cidade da gente? Por exemplo, em 2006 foi criado aqui em Recife a Política Municipal de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Olha aí. Através da Lei 17.199. E posteriormente, no mesmo ano, surgiu o Conselho da Pessoa com Deficiência do Recife, através da Lei 17.247. Então, é um espaço de controle social, onde as pessoas com deficiência debatem também as políticas de inclusão. E uma das coisas que a gente pode, em Recife, perceber, por exemplo, é a reforma da Avenida Conde Boa Vista, né? Que hoje tem uma calçada acessível. Hoje a gente caminha também pela Avenida Governador Agamenon Magalhães. A gente também percebe que a reforma das calçadas, também uma reforma de calçadas, assegurando a acessibilidade. Interessante, quando ele faz a pauta mesmo das calçadas, a gente sabe que a calçada é o espaço mais democrático de uma cidade. Todo mundo anda pela calçada. Então, assim, essa calçada acessível, ela vai ser acessível para as pessoas com deficiência, para as pessoas idosas, para as crianças, para as gestantes, né? Então, assim, é de fato a construção e a consolidação de uma cidade para todas e todos. É bom a gente reforçar, porque o conceito de acessibilidade é nós rompermos com as barreiras arquitetônicas, as barreiras na comunicação e as barreiras atitudinais. Sim. Né? Porque a atitude das pessoas também é muito importante. A gente precisa que essas pessoas mudem as suas atitudes também. Por exemplo, olhar uma pessoa cega como eu, com preconceito, com discriminação. Isso. Às vezes a pessoa me encontra em determinado local, nas ruas, caminhando, e não oferece ajuda, ou nem pergunta se quer ajuda, ou de que forma você pode ajudar. Isso é importante também, né? Essa abordagem, né? Estou feliz demais de lhe ouvir, porque é um chamado de responsabilidade a todas e todos nós, porque veja, a discussão da pauta da acessibilidade, da inclusão, ela não se dá, como ele bem disse, simplesmente na esfera do poder público.
Quantas vezes a gente se depara, Paulo, andando, passando de carro ou andando na rua, a gente vê pessoas estacionando o carro em vaga reservada para pessoa com deficiência. E de repente a pessoa simplesmente para o carro na vaga, se levanta do seu carro e sai sem nenhuma necessidade especial. Essa pessoa utiliza-se de uma vaga reservada para uso exclusivo. A gente tem que romper o preconceito, tornar essa cidade de fato inclusiva, não só nos espaços físicos, mas inclusiva também no coração da gente, sabe? Nessa inclusão, né, de solidariedade, de respeito, sabendo que a gente vive num espaço coletivo que é de todas e todos. Então eu queria, assim, poder agradecer demais, Paulo, por esse bate-papo, dizer que esse Bela Convida de hoje foi, assim, especialíssimo. Eu estou aqui com o coração satisfeito, né, de poder ouvir tanta sabedoria, tanto empoderamento mesmo, sabe, dele, que chega aqui para trazer lições e brinca com a gente, tira onda aqui, né, seu Paulo? Já perturbou foi muito, digo logo que a brincadeira aqui já começou desde cedo, mas é isso, esse é Paulo, que é um cara que eu quero muito bem, que eu admiro e que eu reforço mais uma vez que a gente está nessa pauta juntas e juntos, porque afinal de contas a nossa construção é de uma cidade para as pessoas, mas acima de tudo com as pessoas. Paulo, muito obrigada. Eu que agradeço, Isabela. Eu acho que é uma honra para mim ter batido esse papo aqui com você. Gratidão, pois é isso. Fiquem com Deus. Um beijo. Obrigada.